Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar lendo o texto da palavra de Deus. Vamos estar lendo o Salmo 133. Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que o Senhor nosso Deus se digne de aplicar esta palavra aos nossos corações. Amados irmãos, o Salmo 133, ele fala da necessidade da união, necessidade da união da igreja em todo lugar. Onde está a igreja do Senhor? Seja em Serra Talhada, seja em qualquer lugar do mundo. Esta palavra é para cada um destas pessoas que compõem o corpo de Cristo. No primeiro hino que foi entoado aqui, eu percebi algumas mensagens ali dentro. Tem muitas, mas me chamou a atenção de duas mensagens. Que é a mensagem da união. O teu corpo, a tua igreja. Que é corpo de Cristo e a igreja de Cristo, pela união no Senhor Jesus Cristo. E a outra mensagem foi sobre a revelação de Deus durante todo o período. Aí então eu lembrei da ideia de um Deus missionário. Esse Deus que nos chamou e também nos convida a chamarmos outros para a união com Ele. O salmista aqui, ele usou uma parábola, ou uma metáfora, podemos assim dizer. Ele chama a atenção, ou ele busca, ele evoca o Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Antes, porém, ele se refere e compara a união como o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, um óleo perfumado, que era posto na sua cabeça e descia pela sua barba e tocava a gola de sua roupa. Ele se refere e compara isto à união. É o óleo santo e precioso, um óleo perfumado, e o significado desse óleo é a unção do Espírito Santo. É o perfume. E aí me vem a ideia, ou a lembrança melhor, de uma das cartas do apóstolo Paulo, que ele diz o seguinte: ele nos evoca a termos o cheiro do perfume de Cristo. Que é o quê? Esse cheiro do perfume de Cristo tem muitos significados, mas é o cheiro da paz, é o cheiro da alegria, é o cheiro da solidariedade, é o cheiro do amor, é o cheiro da comunhão. Ou seja, aqueles que são mensageiros da paz devem transbordar também as qualidades de Cristo. A unção do Espírito Santo, ele é algo maravilhoso na vida do cristão. Não podemos viver Cristo ou transparecer as qualidades de Cristo sem a unção do Espírito Santo. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso Consolador. Ele é quem nos dirige, Ele que fala conosco, Ele nos direciona. É Cristo vivendo na vida de cada um de nós. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti o único Deus como verdadeiro Deus, e acrescenta o Salvador e Senhor.
A vida eterna é Cristo vivendo em nós. Ou seja, o Espírito Santo que foi nos dado. O Consolador prometido. Aquele que viria para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que não é fim dos tempos, como se diz, mas é o início de uma nova era. É o início do reino de Deus. É o início do estabelecimento da glória de Deus sobre toda a humanidade. No momento em que todos passarão a adorar o Senhor, aí a gente pode dizer verdadeiramente, como a Bíblia nos chama a atenção, em espírito e em verdade. Esse texto nos manda para essa dimensão. Então nós temos a necessidade de vivermos unidos uns aos outros. Para quê? Para podermos ser edificados. Não é no isolamento que nós somos edificados, mas somos edificados no viver uns com os outros. No relacionamento uns com os outros, nós somos edificados. Podemos ser abençoados se nós permanecermos juntos. Ninguém pode viver isolado. Eu li um livro antigo que dizia assim, que o homem não era uma ilha. O homem não era uma ilha. E um dia assistindo um filme, O Náufrago, que eu acho que alguns, não sei, podem já ter assistido esse filme, em que há um acidente aéreo, escapa lá uma pessoa que fica em uma praia, no local, uma ilha deserta. E ele não tinha com quem se relacionar e ele começa a sofrer. E então ele encontra uma forma de se relacionar. Pega uma bola, põe lá no lugar, e ali ele conversava com aquela bola. Ele fez daquela bola o seu companheiro ou a sua companheira. Ele estava ali com alguém, ele precisava disso. Meus amados, nós precisamos desses relacionamentos, nós precisamos ter uniões com os outros, nós precisamos compartilhar a nossa vida, ensinar e aprender dos outros, influenciar e ser influenciados. Nós precisamos dessa unidade. Nós precisamos estar juntos, sendo um em Jesus Cristo, o Senhor e Pai de todos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, nos chama a atenção para isso. Pois ali o Senhor, na união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Bênçãos da comunhão. Bênção da comunhão. Somos protegidos. Nós não estamos sozinhos. Somos protegidos. E nós percebemos isso nas nossas relações, no nosso dia a dia. Às vezes temos alguma coisa que nós não estamos querendo ir só. Por quê? Por conta da nossa segurança. Ou mesmo pela companhia, convidamos alguém para ir conosco. Vamos ali, vou em tal lugar, vem comigo. Nós convidamos pela essa necessidade de não estar sozinho, dessa proteção. E aí a Bíblia nos diz, no texto de Eclesiastes, lindo esse texto, é que Eclesiastes 4, de 9 a 2, diz assim: melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair em um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra mim ou contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E aqui tem uma série de aplicações, mas eu quero dizer o seguinte: nós somos protegidos quando nós vivemos em comunhão. Somos guardados, somos fortalecidos quando nós vivemos em comunhão. E além disso, dessa proteção, que é a proteção de Deus, porque onde há comunhão, há presença de Deus. Porque onde Deus está, há comunhão. A vontade de Deus se cumpre. Amai-vos uns aos outros. Jesus diz assim: assim como eu vos amei. Olha a intensidade desse amor de Deus. Porque Deus nos amou até que ponto? Nos amou por um período? Não.
Deus nos ama o tempo todo. Todos os atos de Deus na história para a humanidade foram atos de amor. Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Deus é amor. E por isso ele disse: amai-vos uns aos outros. Sejam um, como eu, Pai, somos um. É bênção a comunhão na nossa vida. Nós somos edificados mutuamente uns com os outros. Somos abençoados uns com os outros. E Colossenses 3,6: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é habitar a palavra de Cristo na nossa vida? É termos a mente de Cristo. Habitar a palavra de Cristo significa que as nossas atitudes, elas demonstram, elas anunciam, elas tornam reais, práticas, o ensino de Jesus Cristo. Viver em Cristo, ter a mente de Cristo, pensar e agir como Cristo. Em seus passos, o que faria Jesus? Essa pergunta que a gente precisa fazer. Como Jesus se comportaria nesse momento? Gente, nós nos surpreendemos quando nós olhamos para Jesus, para a sua prática, e nós percebemos o seu agir. Bênção da comunhão, nós somos edificados. Habite eternamente em vós a palavra de Cristo. E aí a recomendação: instruí-vos, ou seja, ensinai uns aos outros. Você aprende e você ensina. Você influencia e você é influenciado. E ainda diz assim: aconselhai-vos mutuamente uns aos outros com toda a sabedoria. Para que a gente possa se aconselhar uns com os outros, nós precisamos de quê? De ter bom relacionamento, de amar, de ter respeito, de confiar um no outro. Você não vai se aconselhar com quem você não conhece, com quem você não acredita. Como? É meio estranho, né? Então, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, ou seja, agradecendo, sendo grato, demonstrando a sua adoração, a sua confiança e a importância de Deus para você e para o mundo. Colossenses 3:6. Vamos lá. Devemos nos manter regularmente envolvidos com o ministério da igreja e a sua visão. Com o ministério da igreja e a sua visão. O que eu quero dizer isso? Também é bênção na nossa vida. E a recomendação de Paulo aos Filipenses é o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. O que é viver acima de tudo? Eu digo aqui que é a postura de um vencedor. Tem gente que vive reclamando o tempo todo. Tem gente que é tão desencorajado, desanimado, que quando conversa com você, deixa você para baixo, derruba você.
Eu conheci um empresário, não conheço, que não tem uma das vezes que eu encontre com ele, que ele não comece a reclamar de uma série de coisas. Ele reclama tanto, que dá pena dele. Ah, meu Deus, coitado. Será que é isso mesmo? Não é? Chega a um ponto de você querer desviar, porque derruba você, leva você lá embaixo. Né? Isso é uma postura de uma pessoa que não vive acima de tudo. Ou seja, as coisas ruins vêm, elas aparecem as adversidades, mas o que foi que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Cristo não está em nós? Ou não? Cristo está em nós, então a nossa postura deve ser a postura de um vencedor. Cristo está em nós, Ele venceu o mundo, e Ele disse, eu venci, vocês também vencerão. Não pela nossa força, não pelo nosso braço, tem gente que tudo quer resolver no braço. Pela confiança e pela esperança viva em Deus, não é uma esperança só de lábios, é uma esperança de corpo, de mente, de coração, é uma esperança verdadeira, uma esperança genuína, a esperança. E ainda continua, por modo digno do Evangelho de Cristo. Que história é essa, digno do Evangelho de Cristo? Gente, Deus nos coloca numa situação de dignidade. Nós somos dignos? Não somos dignos de nada, mas Deus nos coloca nessa situação pelo Evangelho, pelos seus ensinos, pela sua palavra, e principalmente pelo seu sacrifício e chamado de cada um de nós. Fomos justificados por Ele, fomos salvos por Ele, fomos absolvidos por Ele. Ele nos colocou num lugar de nobreza. Ele nos colocou acima de todas as mazelas do mundo. Mesmo dentro de uma cova, ainda assim nós somos vencedores. Sabe por quê? Porque a nossa vida não se limita simplesmente a isto aqui. Nós temos uma esperança que não é esperança, que é uma certeza de que o Senhor é vencedor. Ele sempre foi vencedor até hoje. E nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós temos as características do Pai. Aliás, até fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus, e muito mais agora. Pela fé em Jesus Cristo, nos tornamos filhos dele, filhos de verdade, né? Então, para que, ou indo, ver-vos, ou estando ausente, o apóstolo Paulo diz isso, no tocante aos outros, que estáis firmes em um só Espírito, no Espírito Santo, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É uma recomendação para nós. É uma recomendação por nós, para nós. Seja com outros, seja aqui, seja onde for, né? Estais firme no Espírito, fortalecidos no Espírito Santo, nossa força, como uma só alma, unidos, lutando juntos pela fé evangélica. Temos alguns desafios? Sim. O desafio da comunhão. E é uma pergunta. Você se encontra em comunhão com Deus e a sua igreja? Você se encontra em comunhão com Deus e a sua igreja? Você está em comunhão com o seu irmão? Você tem paz com os seus vizinhos? E aí a gente
coloca aqui uma uma reticência em relação a isso, que às vezes não está, porque às vezes o vizinho não quer paz, né? Pode acontecer isso. É difícil eu me segurar, deixa para outra hora, né? Então, está em paz com seu irmão, com a sua igreja, com o seu vizinho? Ou seja, se alguém não está em comunhão com a igreja, não está em comunhão com os seus irmãos, que é a igreja, se você não está em comunhão com a igreja, você pode estar em comunhão com Deus? Você sente-se de fato envolvido e protegido no corpo de Cristo, na igreja? Você se encontra envolvido e sente-se protegido, guardado pela igreja? Você sente que é um espaço de segurança o seu convívio com os irmãos, com a igreja? São algumas perguntas para a gente fazer, né? Então se você se encontra em comunhão com Deus, ótimo, cresça na comunhão, cresça na comunhão. Mas se você não se encontra em comunhão com Deus, ou seja, não teve ainda o privilégio de entrar na comunhão com Ele, e hoje você poderá começar a desfrutar dessa vida de comunhão, dessa vida de comunhão com Deus, pedindo a Jesus Cristo que o perdoe, que purifique você dos seus pecados e que Ele venha fazer morada na sua vida. Caso você esteja fora da comunhão do corpo de Cristo, busque sua restauração e passe a usufruir de todas as bênçãos que Ele tem para você. A bênção da vida, a bênção da alegria, bênção da comunhão uns com os outros, bênçãos e mais bênçãos, porque o Senhor é rico em bênçãos para aqueles que vivem segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe, no nome santo do Senhor Jesus.